Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu estou muito alegre, muito feliz em retornar a esta casa, um local onde verdadeiramente eu me sinto à vontade, né? Feliz em rever o pastor Mauro, um amigo que o Senhor nos deu, um companheiro de ministério que o Senhor Deus, né, colocou no nosso caminho. Eu louvo ao Senhor pela vida do pastor Mauro, né? Pela vida da irmã Roberta que está aqui, suas filhas, fazia tempo que eu não via essa, a outra está lá no fundo. Deus abençoe, uma alegria. Os irmãos que estão aqui, né, todos, alguns foram em São Joaquim, né? Aquele dia que o pastor Mauro foi ministrar lá, foi uma alegria recebê-los. Estou alegre também, irmãos, porque estamos aqui hoje numa cooperação um pouco maior, né, pastor? Estamos numa cooperação com alguns obreiros, está aqui o presbítero Marcos, sua esposa, algumas irmãs e alguns irmãos que vieram de São Joaquim para participar dessa festa. Parabéns pelo 4º aniversário, que se Jesus não voltar, que essa data se repita por muitos, muitos e muitos anos, que Deus seja glorificado através da vida de vocês, tá? Que esse trabalho cresça dentro de Colina e seja um referencial, tá bom? Um referencial para todas as pessoas que estão aqui. Irmãos, vamos para a palavra de Deus então. Eu quero ser sucinto aqui, não quero ser prolixo de maneira nenhuma. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Eu quero nesta noite falar de um personagem não muito conhecido, mas um personagem que tem algo a ensinar para todos nós. Livro de Juízes, por gentileza, abra sua Bíblia no capítulo 3. Nós vamos ler o versículo de número 31, tá? Capítulo 3, versículo de número 31. E depois, no mesmo livro de Juízes, o capítulo 5 e o versículo de número 6, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Bom estarmos aqui, uma alegria conhecer o pastor Valdir, prazer, satisfação, né? Que maravilha, feliz. Quem achou aí, irmão, diga amém. Amém. Eu vou ler, os irmãos acompanhem atentamente. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar de pé, que depois da leitura a gente já faz uma oração e depois já ministramos aqui. Juízes 3:31 diz assim: o juiz e líder que se seguiu a Eude chamou-se Sangar, filho de Anate. Ele exterminou 600 filisteus com um simples aguilhão de manejar bois. E assim ele também foi considerado um libertador do povo de Israel. Capítulo 5 agora, versículo 6. 3:31, os irmãos acompanhou? Ah, é a versão, desculpa aí, tá? A versão é diferente, irmãos, 3:31, tá? Mas estava certo, né? Agora 5 e 6. Diz assim: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, os caminhos retos estavam desertos, e os viajantes usavam atalhos tortuosos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar nesta noite. O meu coração se alegra, Senhor, em poder estar aqui em Colina, com meu amigo pastor Mauro, com esta igreja que o Senhor escolheu, que o Senhor levantou para ser um referencial. Meu Pai, estamos felizes por tudo aquilo que o Senhor falou conosco durante este culto. Estamos alegres pelos louvores, estamos alegres pela palavra lida, pelas menções e comentários que aqui foram feitos. Mas agora, Senhor, queremos ainda um pouco mais. Queremos ouvir mais um pouco da Tua palavra. E eu lhe peço, meu Deus, que enquanto a palavra for pregada, que o Senhor tenha liberdade nesta noite para curar enfermos,
Jesus, para batizar no Espírito Santo, para renovar vidas, para salvar, meu Pai. Oh, meu Pai, Tu és o Deus que restaura, que opera, Tu és o Deus que trabalha. Cerca este lugar com a Tua cerca viva, a Tua cerca protetora, que está sobre os Teus escolhidos. Senhor, trabalhe neste lugar, é o que pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, tome assento. Eu quero, nesta noite, falar sobre esse personagem aqui chamado Sangar, tá bom? O nome Sangar significa anônimo, desconhecido. E no texto que nós acabamos de ler aqui, no capítulo 3 e no versículo de número 31, a Bíblia diz que ele foi juiz. A Bíblia diz que ele foi um líder e um libertador do povo hebreu. A Bíblia nos diz também que ele viveu num período, irmãos, muito difícil, um período muito conturbado, que marcou a transição da teocracia para monarquia. Esse período, irmãos, ele ficou conhecido como período dos juízes, tá bom? Período dos juízes. E nessa época, os irmãos que estudam a palavra de Deus, os irmãos que têm hábito, né, de estudar, de meditar, os irmãos sabem que esse período foi um período muito difícil mesmo, um período muito complicado. Nessa época surgiu uma geração, diz a Bíblia em Juízes capítulo 2, versículo 10, e também no versículo de número 11, surgiu uma geração, uma nova geração de israelitas que se esqueceram do Senhor, se afastaram de Deus e não estavam obedecendo mais às suas orientações e nem propagava mais os seus grandes feitos, tá bom? E começaram então a se distanciar do Senhor, se afastar de Deus. Houve um problema ali, né? Houve uma falha intergeracional naquele período. O período dos juízes, ele durou aproximadamente pouco mais de 3 séculos, né? Se nós contarmos Samuel e se nós contarmos também Eli, foram 15 os juízes que Deus levantou nesse período de pouco mais de 3 séculos, que o Senhor levantou homens, não só para julgar a nação, mas para liderar a nação também, diante de situações muito adversas. Nessa época, ficou conhecido em Israel o chamado ciclo vicioso da iniquidade. Tá? O povo ficava desta maneira, irmãos, eles se afastavam de Deus, eles pecavam diante do Senhor, e por consequência do erro eles eram oprimidos, eles sofriam. O Senhor permitia que nações, né, viessem contra eles para oprimi-los. Então, depois de pecar e depois de ser oprimido, o que acontecia? Eles começavam a clamar ao Senhor. Depois de clamar, vinha o arrependimento. E com o arrependimento, Deus levantava estes juízes, estes personagens, que eram levantados então naquele momento para dar ao povo livramento. E quando vinha o livramento, irmãos, eles entravam então num estado de paz. Porém, assim que passava um determinado período de paz, eles começavam novamente a fazer as mesmas coisas. Por isso, ciclo do pecado, da apostasia, eles começavam de novo, pecavam, eles eram oprimidos, eles clamavam, havia o arrependimento, aí o Senhor levantava um juiz, dava o livramento, eles viviam num período de paz, e daqui a pouco acontecia o que de novo? Eles voltavam a pecar novamente, e assim, isso aconteceu nestes 3 séculos, irmãos, desse período entre a morte de Josué, tá bom? E até a coroação do primeiro rei de Israel, chamado Saul. Então Sangar, somente para os irmãos se situarem aí, esse personagem que nós escolhemos para meditação aqui, ele foi o terceiro destes juízes levantados por Deus. Tá bom? Este Sangar é mais um desses personagens bíblicos, né, que nós chamamos de desconhecidos, como Jabes,
como Amã, tá bom? Nós poderíamos citar também Samá. Então Sangar faz parte desses personagens, onde a história dele é contada em poucos versículos. Nesse caso, nós lemos apenas 2 versículos. E somente nesses 2 versículos, irmãos, é que a história de Sangar é mencionada. Porém, nesses poucos versículos, nós podemos extrair aqui algumas coisas importantes para nós aplicarmos na vida da igreja do Senhor aqui nesta noite. Então nós vamos aprender um pouco com esse personagem, que se identifica com cada um de nós que estamos aqui, tá bom? Então nós vamos, e eu te convido nessa noite para nós extrairmos e aprendermos aqui algumas lições importantes. E a primeira lição que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite está ligada ao nome do personagem que eu acabei de dizer no começo da ministração. O nome dele significa desconhecido ou anônimo. E como o próprio nome diz, ele era realmente uma pessoa desconhecida. A Bíblia diz que ele era um camponês, acostumado a lidar com gado e com plantação. Ele era, na verdade, um fazendeiro, irmãos. Uma pessoa que tinha um pedaço de terra, uma pessoa que cuidava do campo, que plantava, uma pessoa que tinha os seus gados, e ele exercia ali o seu trabalho. Sangar, então, viveu numa época dura, eu repito, numa época muito difícil, onde o povo de Israel estava praticando coisas terríveis, estava em uma decadência moral, ética e espiritual, que estava extrapolando os limites da época. E se não bastasse isso, eles sentiam falta também de uma liderança sobre a nação. Havia passado aquele período de Moisés, aquele período de Josué, logo em seguida surgiu ali o primeiro juiz, que ele teve uma participação e uma aparição no início da história ali nesse período muito forte, que foi Otiniel, também Eude também. Esses 2 haviam partido e o povo agora estava sentindo também a falta, na verdade, de uma liderança, de alguém que pudesse, estar à frente deles. E o povo estava um pouco perdido. E a Bíblia diz que o povo filisteu que morava próximo à região ali onde Sangar vivia, que era no sul de Israel, os filisteus estavam ali e começaram então a aproveitar deste momento de fraqueza. Começaram a ver que Israel estava passando esta situação, que eles estavam sem liderança, que eles estavam longe do Senhor novamente, que estavam pecando, e eles começaram então a saquear o povo no caminho ou nas estradas daquela região. Eles armaram uma estrutura de aproximadamente 600 homens, e esses 600 homens começaram então a roubar, a perseguir, até mesmo a matar, a saquear, a fazer coisas ali terríveis naquela região, mais ao sul de Israel. Então a situação era tão perigosa, que eles começaram a abandonar os caminhos que eles tinham por hábito, por passar. Os caminhos que a Bíblia chama aqui de caminhos retos, que é na verdade as estradas tradicionais. E eles começaram a deixar esses caminhos retos, esses caminhos por onde eles estavam acostumados a andar, e começaram então a trilhar, irmãos, caminhos tortuosos, atalhos mais perigosos ainda, e o povo começa então a sofrer e a padecer muito naquela região. É diante deste cenário que Sangar aparece. É diante deste cenário que ele se sente então incomodado a mudar a situação aonde o povo estava inserido naquele momento. É bem verdade que as probabilidades não eram tão boas assim. Por quê, pastor Fábio? Porque era apenas um homem contra aproximadamente 600 filisteus que trabalhavam nas estradas daquela época, saqueando, atacando, violentando e fazendo coisas erradas ali. Somente ele então se levanta, se mostra incomodado com a situação e resolve então, aceitar esse desafio que era pessoal, de se colocar, irmãos, diante desta situação tão difícil. É bem verdade, eu acredito nisso, olhando para a coragem desse homem,
que ele era um homem de fé, era um homem que acreditava em Deus piamente, e com certeza era alguém que conhecia as promessas do Deus Todo-Poderoso. É bem verdade que ele conhecia, irmãos, aquele texto que eu particularmente gosto muito, que está lá no livro de Levítico, no capítulo 26, no versículo 7 e 8, quando o Senhor faz uma promessa para o povo, e o Senhor diz assim, que 5 israelitas colocará 100 inimigos para correr, e ele diz mais, que 100 deles teria a capacidade para colocar 10.000 inimigos para correr, porque se o povo de Israel estivesse na presença de Deus, não importaria o tamanho do exército inimigo, porque se Deus está do nosso lado, se Deus está do teu lado, você sempre é maioria. Louvado seja o nome poderoso do Senhor. Você pode até dizer assim, pastor, mas somente eu, que força tenho eu para fazer alguma coisa? Que força tenho eu para me levantar, para protestar, para lutar? O que eu farei, Senhor? Mas o Senhor está nos mostrando aqui que a força não é tua, a força vem dele, aleluia. É Ele quem luta, é Ele quem peleja, é Ele quem batalha as nossas guerras. E Sangar, com certeza, irmãos, acreditou nisso, acreditou que se Deus fosse com ele, ele seria, aleluia, ele seria usado poderosamente pelo Senhor, para livrar o povo daquela situação tão difícil que o povo se encontrava naquele momento. Ele supera os obstáculos, irmãos, e ele vai para batalhar. E sabe o que eu aprendo aqui nesse primeiro tópico, ou nessa primeira parte? Que o nosso Deus, aleluia, é o Deus que usa as pessoas desconhecidas e anônimas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus, Ele usa quem Ele quer e as pessoas que Ele deseja usar. Você pode não ter nome, você pode até não ter sobrenome, você não pode ser conhecido de ninguém, mas Deus pode usar a tua vida e através de você fazer coisas grandes dentro da cidade de Colina. Vocês estão aqui comemorando, irmãos, o 4º aniversário. Se Jesus não voltar, muitos outros virão, muitos outros ainda acontecerão. E Deus está falando para muitos aqui nesta noite. Deus quer usar a tua vida. Você pode ser um desconhecido lá fora, você pode ser um desconhecido até mesmo dentro da igreja, mas Deus, irmãos, Ele olha para você, Ele te conhece, Ele sabe as intenções do teu coração, Ele sabe aquilo que se passa pela tua mente, Ele te conhece melhor do que você mesmo, e Ele manda te dizer nesta noite, Ele quer usar a tua vida, anônimo de Deus, desconhecido de Deus. Deus sempre trabalhou, irmãos, desta maneira. Deus nunca se preocupou em ir atrás de estrelas, em ir atrás de famosos para fazer alguma coisa. Deus tem os seus anônimos espalhados por toda a terra. É só nós olharmos para muitos missionários, irmãos, que estão agora lá na janela 10x40 e nas partes mais difíceis deste mundo. Ninguém sabe quem são eles, não conhece os seus nomes, mas Deus está com eles, e eles sabem que eles estão diante de uma grande obra, e eles estão lá trabalhando, lutando com todas as suas forças, acreditando que Deus é poderoso para operar. Aleluia! Então nessa noite, irmãos, não importa a sua origem, a sua raça, a sua cor, o seu nível social, a sua família, não importa esses critérios humanos que servem para separar as pessoas. Deus te escolhe, te levanta, aleluia, e faz de você um instrumento poderoso para que ganhemos almas aí fora e glorifiquemos o nome dEle através das nossas atitudes. Então a primeira coisa que nós aprendemos com Sangar é que Deus usa anônimos, Deus usa desconhecidos, e se Ele faz isso, nós podemos glorificar Ele nesta noite.
Porque nós estamos aqui, irmãos, em pessoas anônimas, desconhecidas. Muitos aí fora não dão nada para nós. Mas existe um Deus que está de olho neste culto agora. Existe um Deus que está de olho ao lançar esta palavra em seu coração. Porque possa ser que existe alguém aqui que acredite nesta palavra, nesta simples palavra, e dê atenção, aleluia. E quando isso acontece, Deus vem, aleluia, e levanta o desconhecido e usa ele para que o nome dele seja glorificado através daquela pessoa. E ele faz isso, irmão, porque quem tem que brilhar não somos nós, não. Quem tem que brilhar é Jesus, irmão. É por isso que ele usa o desconhecido. Ele não está interessado em te promover, não está interessado em levar você para a televisão, nada disso. Jesus não está interessado em nada disso, em fazer você uma pessoa famosa. Ele quer que você permaneça no anonimato, irmãos. O máximo que você puder permanecer no anonimato, ainda que ninguém te conheça, Ele te conhece, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda característica, a primeira, Deus usa anônimos e desconhecidos. Segundo, Deus usa pessoas corajosas e de atitude. Irmãos, olhe bem, Sangar tinha poucos recursos, porém, os poucos recursos não foram suficientes para fazer ele desistir, para fazer ele parar. Os recursos eram poucos. Irmãos, ele não era guerreiro como Otiniel, ele era um fazendeiro. Mas a Bíblia diz que ele era corajoso. O improvável não desanimava Sangar. Os grandes obstáculos não o faziam desistir, muito menos recuar. Na verdade, irmãos, tudo que aconteceu, o pano de fundo para aquele acontecimento, na verdade, foi combustível para o triunfo que Deus daria àquele homem naquele dia. Ele estava disposto e animoso para mudar a situação. Então nessa noite, igreja, tenha atitude no nome de Jesus Cristo. Tenha atitude. Nós estamos vivendo uma época que nós estamos precisando de sangares, sabe aonde? Estamos precisando de sangares dentro dos casamentos, nas famílias, nas empresas, dentro das igrejas. Nós estamos precisando de pessoas assim que têm o quê? Coragem e atitude. Descruze os braços e comece a fazer alguma coisa, porque eu repito, Deus quer usar a tua vida para a glória dele. Pastor, mas os recursos, eles são poucos. Mas Deus é poderoso, irmãos, para nos poucos recursos fazer uma obra grandiosa. A palavra de Deus para você nessa noite é: tenha coragem, homem. Tenha coragem, mulher. Anima-te, porque grande é a obra que Deus tem para fazer nesse lugar. Só que o Senhor precisa de homens o quê? Corajosos e de atitudes, irmãos. Urabagasturimitanda arabagai. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz assim: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, diz a palavra de Deus. Irmãos, você pode estar na situação mais desfavorável. Deus está aqui para te motivar. Deus está aqui para te animar. Assim como ele fez com Gideão no capítulo 6 e no verso 12, quando ele disse: o Senhor está contigo, homem valente, guerreiro corajoso. Eu, guerreiro corajoso, eu estou escondido aqui. Aleluia, estou aqui num campo de lagar, num lagar malhando trigo. Eu corajoso, é você mesmo. Deus é contigo e Ele quer fazer de você uma ferramenta poderosa. Talvez você esteja igual a Gideão, né? Eu sou o menor da casa, o menor da tribo, o menor de todos, não tem problema, mas tenha coragem. Então somente, como disse o Senhor a Josué, seja firme e corajoso, porque o Senhor é contigo. Então a segunda coisa, irmãos, nessa noite: primeiro, Deus usa desconhecidos e anônimos. Segundo, o Senhor, Ele usa homens e mulheres que tenham
tenham coragem e atitude. Nós estamos vivendo uma época decisiva. É hora de descruzar os braços e fazer alguma coisa em prol do reino de Jesus. Se você não tem pregado, irmão, vai pregar. Se você não tem convidado alguém para vir aos cultos, vai convidar. Vai orar pelo vizinho, vai orar pelo parente. Faça uma ligação para alguém. O importante é que o Senhor te use. Se levante e diga, como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, estou pronto. Usa minha vida, estou aqui para glorificar o teu nome. Terceiro, Sangar era corajoso. E como era? Porque um homem só enfrentar 600 não é para qualquer um não, né, meu irmão? Não é. Não é para qualquer um. Ele poderia muito bem ser um daqueles valentes de Davi lá, né? Mas vamos lá. Terceira coisa importante e que fala muito conosco nesta noite. Sangar usava os recursos e as ferramentas que ele tinha em mãos. Olhe bem. Ele não ficou lamentando a falta de recursos. Ele usou o que tinha. Espera aí. Para um homem que vai enfrentar 600, ele poderia estar pensando assim: eu preciso de uma boa armadura, revestida de couro, nas partes onde encontra os órgãos mortais, revestida também com aço, ferro. Eu preciso de um bom capacete, uma boa espada fundida, afiada. Eu preciso de um bom escudo, de uma boa lança. Irmãos, em nenhum momento ele vai ficar lamentando a falta de recurso que ele tinha. E nós estamos acompanhando ultimamente que as pessoas só querem fazer alguma coisa para Jesus se tiverem recurso. Não é verdade, pastor Mauro? Olha, eu estou aqui, faço parte do ministério apologético, mas se o pastor Mauro não comprar isso, se não fizer isso, não dá para fazer nada. Ei! Deus quer usar a tua vida com os recursos que você dispõe. É com esses recursos que Deus quer começar a trabalhar na sua vida. Pastor, mas o que eu tenho é pouco demais, é coisa simples. Sangar, para enfrentar 600 homens, ele tinha uma guilhada de bois. Sabe o que é isso, irmãos? É uma vara de mais ou menos 2 metros de madeira, com uma ponta, né, de aço, que servia para cutucar os bois quando ele estava tocando eles de um lugar para o outro. Irmão, você parou para imaginar que com uma vara de 2 metros, com uma ponta de ferro na sua extremidade, ele conseguiu matar 600 filisteus? Hã? Hã? Aí nós vamos ver que quem faz é quem, irmãos? É Deus. A glória é dele. Sabe o que nós aprendemos com ele aqui para nós finalizarmos, irmãos? Use as ferramentas que Deus te deu. Por mais simples que elas sejam, é com elas que Deus vai lhe dar as maiores vitórias da tua vida. Não foi com um simples cajado que Deus operou muitos milagres por meio de Moisés. Não foi com uma funda e uma pedra ou algumas pedras que Deus fez um gigante cair por terra diante de Davi. Não foi com uma harpa que o mesmo Davi, quando a dedilhava e cantava, os demônios se afastavam e fugiam da presença de Saul. Não foi com uma queijada simples de jumento, uma mandíbula, um pedaço de osso no chão, que Sansão matou 1000 filisteus. Não foi, irmãos, com uma simples
capa de Elias, que Eliseu usou após ele ser tomado pelo Senhor, que o rio Jordão se abriu, não foi com lenços e aventais, já agora nos primórdios da igreja primitiva, que o Senhor operava grandes milagres, não foi com 5 pães e 2 peixes, irmãos, que o Senhor alimentou uma multidão de pessoas. Deus trabalha desta maneira. Deus quer que você use os recursos que estão disponíveis para você agora. Pode ser pouco, irmãos, mas foi Deus quem te deu. Sabe o que é os recursos e as ferramentas? São os dons e os talentos que Deus deu para cada um de nós aqui. Para cada um de nós aqui Deus deu algo. Eu não sei o que é, você sabe. E se você não sabe, vai orar, vai falar com Ele, que você vai entender, irmãos. E vai usar estes recursos para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Agora, o recurso que Deus te deu é para você usar. Você é especialista em manejar estas ferramentas. Você. Talvez a ferramenta que Deus te deu seja o teu jeito carismático e educado. Com esse jeito carismático, educado e atencioso, ganharás pessoas dentro e fora da tua casa. Use as ferramentas que Deus te deu. Use as armas que Deus te deu. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Para nós orarmos, irmãos, a história de Sangar mostra-nos que nossas fraquezas, que as nossas imperfeições, e que os nossos irmãos, e que o nosso anonimato não é nada, quando colocado nas mãos de Deus. Porque quando colocado na mão de Deus, Deus pode usar-nos para operar coisas grandiosas e poderosas, que não só vai beneficiar a tua vida, como as pessoas que estão próximas a você. Quando Sangar se levanta, ele não só livra aqueles que estavam oprimindo ali próximo à sua fazenda ou ao seu campo, mas todas as outras pessoas que estavam sofrendo foram beneficiadas pela atitude de um único homem, que olhou a situação e disse: não concordo, do jeito que está não está bom, precisa melhorar. Deus é por nós, e se Ele é por nós, atitude, coragem e disposição. Faça alguma coisa, por favor. Vamos ficar de pé.